mas quando você entende que a pessoa já pode começar a fazer gestão da carreira, da própria carreira? Desde sempre, né? Um grande erro que a gente tem, que as pessoas têm, é... Olá, pessoal, boa tarde. Conectando o pessoal aqui. Olá, Olá, tudo tá bem? me vendo bem? Tudo bem. Eu sempre começo, Joyce, falando um pouco de como eu conheci o convidado e de Uhum. onde surgiu a ideia de trazer esse especialista para falar sobre esse tema. Para quem não sabe, eu conheci a Joyce, na verdade, por indicação. Uma das coisas, assim, uma das surpresas, dos benefícios de eu estar fazendo esse RH na quarentena é estar me conectando com pessoas muito interessantes para falar sobre temas relevantes. Pessoas vêm me indicam, profissionais que eu não necessariamente tinha contado. O Elton falou de Analytics, era uma pessoa que eu já conhecia de certa forma o trabalho dele, mas não tinha contato com ele, então isso me proporcionou o contato com ele. E a Joyce foi um caso similar. Eu já tinha ouvido falar do trabalho da Joyce, eu conheço algumas pessoas que fazem um trabalho junto com a Joyce, e aí essas pessoas me falam, poxa, o trabalho que eu faço com a Joyce é um trabalho super interessante. Dentro de várias coisas ela fala muito de autoconhecimento, me ajuda a fazer a minha gestão de carreira. Então, se você trouxesse para falar para o pessoal de RH sobre isso, acho que ia ser super interessante para as pessoas. A Rafa está falando a Legal. minha coach, porque a Rafa foi uma das pessoas que me falou, uma das pessoas que faz esse trabalho com a Joyce e super recomendou Tô se denunciando o aí. trabalho da Joyce. Tô vendo que tem outras pessoas aqui, algumas pessoas que estão entrando, que também já fizeram esse trabalho. Bem legal. Agradeço aí a indicação, agradeço o contato. É sempre bom a gente conhecer pessoas novas. E essa iniciativa de vocês também é muito interessante, ainda mais nesse momento onde o foco está nas pessoas, né? O RH tem um papel fundamental nisso. E uma coisa que eu tenho tentado trazer aqui é sempre que a gente fala muito de RH para fora, né? Como o RH atuar e tudo mais, e eu tenho tentado trazer um pouco na RH da quarentena, um pouco do RH olhar para ele como um profissional também, né? Porque às vezes a gente cuida da carreira das Uhum, pessoas, cuida da remuneração das pessoas, cuida do desenvolvimento das pessoas, uhum. e às vezes acaba deixando um pouco de lado o nosso como profissional. E acho que é uma super oportunidade de Sim. falar disso. Então, por isso que eu achei que faz super sentido, foi super oportuno trazer a Joyce para falar um pouco aqui sobre esse processo de gestão de carreira para profissional de RH. E aí eu vou passar a palavra para a Joyce para ela se apresentar e falar um pouco de como foi a trajetória dela, como ela chegou a se tornar especialista nesse tema de gestão de carreira e autoconhecimento. Então, passo a palavra para você, Joyce. Tá bom, Reinaldo, obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Espero contribuir um pouquinho com vocês. Bom, eu comecei a trabalhar na área de RH desde muito nova, né, para contar uma história breve. Desde 17 anos, porque eu fazia curso técnico de administração, e aí comecei a estagiar numa empresa e já me identifiquei com a área de pessoas. O que eu mais gostava de fazer era trabalhar com as pessoas. E naquela época, parece que eu sou novinha, mas não sou tão novinha assim. Essa semana me falaram que eu tinha 24 anos, eu ganhei minha semana. E aí, naquela época, a gente tinha mais a parte de Tem departamento menos, não? pessoal, Tem menos, não? né? Eu acho que tenho, hein? Eu acho que sim. Bom, mas naquela época a área de RH não era É. tão voltada para desenvolvimento humano como é hoje, né? Mas ainda assim eu tive a oportunidade de experimentar o que era trabalhar com pessoas. E foi daí que eu fui desenvolvendo a minha carreira até que eu cheguei em cargos de gestão, trabalhei em multinacionais, enfim. E aí chegou um momento que eu precisei fazer a própria gestão da minha carreira, porque até então eu estava sendo direcionada por um curso natural, né? Você começa a estagiar e vai se adaptando e vai crescendo, mas em nenhum momento eu olhei e defini que era aquilo que eu queria. Né? Eu digo que não acredito muito na sorte, mas usando o jargão normal, né? Eu tive muita sorte de ter caído numa área para estagiar e que realmente eu me identifiquei. E aí eu fui me desenvolvendo nessa área, mas nem sempre é assim. Sim. Eu atendo muitas pessoas que acabam caindo, talvez, em falando de RH, em um subsistema que não se identificam tanto e não têm oportunidade de experimentar outros. No meu caso, eu tive a oportunidade de ter atividades de trabalho mais generalistas, onde eu tive contato com todos os subsistemas de RH. E pude entender que onde eu me encaixava melhor era na área de treinamento e desenvolvimento, na área de desenvolvimento de pessoas.
Enfim, mas como você chega na gestão, você tem que fazer todos os subsistemas do mesmo jeito. E aí que vem, né, a necessidade de você conhecer seu propósito, você conhecer o que realmente te movimenta no dia a dia. Então eu precisei de ajuda, né, precisei fazer a gestão da minha carreira, precisei de coaching, precisei de terapia em determinado momento, porque a satisfação profissional ela existia, mas ela não estava equilibrada com outras coisas que eu queria na minha vida. E foi assim que eu tive um planejamento bem estruturado para fazer uma transição. Pedi demissão de um cargo que eu gostava, de uma empresa que eu era apaixonada por trabalhar, mas que não fazia mais sentido para o resto da minha carreira, porque eu planejava para o meu futuro. E foi assim que nasceu a Carreira em Movimento em 2015. Né? E por que trabalhar com gestão de carreira? Porque, na verdade, a Carreira em Movimento é uma consultoria de RH. Porque desde o momento que eu comecei a trabalhar com pessoas na empresa, o que mais me chamava a atenção eram as pessoas estarem um pouco desalinhadas, né, com o que faziam, estarem no lugar errado, na função errada. Então, a minha maior contribuição sempre foi conversar com as pessoas e dar, de certa forma, um direcionamento, uma clareza maior para elas. Então, desde o momento que eu estava no RH, as pessoas entravam na minha sala e saíam um pouquinho melhor. Então, eu fui entendendo que esse era o meu talento principal. Hoje, esse trabalho vem sendo desenvolvido através aqui da minha empresa, do Carreira em Movimento. Uma história Legal, breve, bem tá? legal. Sim, acho que com certeza a gente poderia explorar bem mais. Acho que você tocou num ponto importante, que você tem um canal também, né? O nome do canal aqui no Instagram é Carreira Você, certo? Carreira.você, VC, aqui no Instagram. No YouTube é Carreira em Movimento. Legal, acho que é uma boa oportunidade para o pessoal seguir. A Joyce tem um conteúdo super relevante para iniciar a gestão de carreira, porque eu acho que grande parte do processo é iniciar pela conhecer, né? Degustar um pouquinho de um determinado assunto, né? Começar a entender minimamente sobre um determinado assunto. E aí, aproveitando uma coisa que você estava falando sobre quando você começou como estagiário e foi sendo conduzida pelas oportunidades, acho que é o caminho natural, se não para todos, para a maioria das pessoas. Mas eu queria aproveitar para perguntar quando que é o momento ideal, que você acredita que é o momento ideal para a gente começar a fazer gestão de carreira? Porque eu tenho a sensação que as pessoas pensam isso, não, eu vou começar a fazer gestão de carreira só quando eu tiver diretora, porque aí é importante fazer coaching, fazer mentoring, são algumas das ferramentas, né? Mas quando que você entende que a pessoa já pode começar a fazer gestão da carreira, da própria carreira? Desde sempre, né? Um grande erro que a gente tem, que as pessoas têm, é atribuir a gestão da carreira à empresa. Não, tem muita gente que me fala assim, eu quero entrar numa empresa que tem um bom plano de carreira. Aí eu pergunto, ok, mas o que você quer? Será que aquele plano que a empresa tem é o plano que você quer para você, para a sua vida, que vai te representar? Porque se a gente for ver aí a contextualização, né, da onde surgiu o termo plano de carreira? Surgiu para ajudar as empresas a conectarem ali os objetivos dela, né, organizacional, com os objetivos das pessoas. Afinal de contas, são as pessoas que fazem a empresa acontecer, os negócios acontecerem. Então, foi criada pela empresa para direcionar todo mundo. Então, se nós não fazemos o nosso próprio entendimento, na nossa gestão do que a gente quer para conectar com a empresa, a gente corre o risco de se frustrar, de não chegar onde a gente gostaria. Então, o momento ideal é o momento que você começa a pensar em trabalhar, o momento que você começa a pensar na sua carreira, né? No que você vai estudar, no que você quer ser. Esse é o momento ideal. Mas se não teve a oportunidade de fazer isso desde o início, é o momento que você sente que você está precisando se movimentar, de se calibrar. Não, perfeito. Você tocou em alguns pontos muito interessantes. Assim. Eu acho que um ponto que eu, particularmente como profissional de RH, defendo muito é essa questão das pessoas atribuírem a carreira à empresa. As pessoas falaram justamente isso. Mas eu quero... Você vê pesquisa de clima, no geral, grande parte fala, demanda, plano de carreira, plano de cargos e salários de carreira, trilha de carreira. E eu vejo cada vez mais as empresas se estruturarem de uma forma diferente. Eu já participei de alguns projetos onde justamente eu tentei trabalhar diferente. Eu acho que um ponto importante para as empresas é enxergar que você tem que dar transparência para o colaborador, para que ele possa, de fato, ter o tal do protagonismo na carreira e escolher a carreira dele. Então, é importante que as pessoas entendam,
quais são os cargos, quais são os níveis de cada cargo, quais os cargos significam de fato um crescimento, quais os cargos são uma movimentação na lateral, quão distante, eu quero ser o diretor de RH. Quantos steps o cargo que eu estou está distante desse cargo que eu almejo. Então, acho muito importante que a empresa dê transparência e abertura para as pessoas, para que as pessoas consigam entender a estrutura de carreira da empresa e conversar com as pessoas para entender o que elas precisam fazer para seguir naquele caminho. Mas eu concordo com você que já há algum tempo não faz sentido para mim que as empresas tenham uma trilha de carreira no sentido de, você está aqui e aí você precisa fazer esse treinamento, esse passo 1, passo 2, passo 3, para chegar nesse aqui, até porque a gente não sabe necessariamente onde a pessoa quer chegar. Acho que esse tipo de plano parte de algumas premissas que não necessariamente são verdadeiras para tudo. E é muito difícil você montar um plano que se adeque a todo mundo, principalmente quando você fala de grandes empresas, que são as empresas que conseguem fazer esforços nesse sentido, né? Então acho que é um ponto bem importante. E acho que outro ponto que você tocou, a questão de que fala um pouco com o nosso tema, de conhecer, né? Porque não necessariamente o que faz sentido para um faz sentido para outro. Se você não sabe, tem uma frase um pouco clichê, mas se você, acho que é da Alice no País das Maravilhas, que fala, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho lhe convém. Né? Então, se você não tem clareza sobre esse norte, qualquer caminho que você tome pode ser bom para você. E a gente está no momento do mercado, né? A gente está falando de um contexto geral de planejamento. Eu venho falando disso desde 2015. Mas a gente está no momento, desde 2017, de pensar nas mudanças do futuro, né? E as mudanças do futuro pedem um profissional, que o futuro já é agora, né? Só para lembrar que a gente está passando por muitas mudanças. Então, tudo que a gente estava vendo que aconteceria até 2030 está acontecendo já. Independente disso, né? De você ter um planejamento numa empresa, a empresa vai precisar que você inove também, para talvez ela ter que mudar o planejamento que ela tem que se adequar para atingir mais resultados. Então, você sempre vai ser beneficiado se você se conhecer, você entender o que é importante para você e você conseguir rapidamente conectar com o que o mercado tem, com o que a empresa está te oferecendo, para você ir construindo isso. Quantas pessoas a gente já não viu dentro de empresas que conseguiu criar um cargo novo para ela ocupar? Né? Que não existia na estrutura. Você é da área de remuneração, conhece muito bem isso. Total. Porque às vezes a pessoa tem vários cases conhecidos de linhas de negócio, produtos novos que surgiram a partir de um teste, a partir de uma ideia. E aí, se você cria uma linha de produtos novos, você inevitavelmente vai criar uma estrutura e cargos para aquilo. E aí, se você já estava no processo desde o início, as chances são que você vai participar dessa área, vai ter um papel muito relevante nessa área. Acho que é um excelente ponto. E aí, por onde começar, né? Por onde começar? Porque ele fala, ok, vamos fazer gestão de carreira. Às vezes fica muito, muito distante, planejamento, meu Deus, mas eu vou ter que pensar em todas as variáveis, o futuro é muito incerto, tem muitas coisas para pensar. Então, acho que às vezes é importante a gente pensar no qual o primeiro passo e um passo de cada vez, né? Então, você como especialista, qual o primeiro passo que você recomenda que as pessoas tomem na hora de iniciar o processo de gestão de carreira? Por você. Começa olhando para você. Esse é o primeiro passo. Autoconhecimento é a chave do sucesso. Sempre foi e agora mais ainda. Então, você tem que se conhecer bem. Você tem que conhecer os seus interesses, né, os seus diferenciais. É impressionante quando eu pergunto o que você faz melhor do que outras pessoas. O que você mais gosta de fazer no dia a dia? As pessoas têm muita dificuldade de responder essas perguntas. E são perguntas base para a construção de um processo de gestão de carreira. Então, entender exatamente o que te chama atenção. E aí a gente vem na palavra tão discutida que se chama propósito. Né? O Simon Sinek, não sei se vocês conhecem ele, mas eu gosto muito do Simon, que fala do círculo dourado. Né? Justamente ele fala sobre o conceito de empresas, né? dá vários exemplos, que as empresas que mais têm resultado, né? Que são mais engajadas, enfim, tem um bom posicionamento no mercado, são as que definem bem o seu propósito. Falando da gente, mesma coisa, a gente tem que entender primeiro o nosso porquê. Por que eu faço o que eu faço? Né? Qual que é a minha missão nisso? E daí a gente vai conectando com os nossos diferenciais. Esse é o primeiro passo. Então, se a gente for pensar no que é possível criar, né, como eu falei, criar oportunidades para coisa, para criar um planejamento, criar um direcionamento do que eu vou fazer, onde eu vou chegar,
ou novas oportunidades, eu preciso primeiro me conhecer. Saber o que é a minha missão, o que me move, o que eu tenho de diferencial, de habilidade, porque aí eu vou olhar para o mercado e vou conseguir entender o que o mercado precisa, o que a minha empresa precisa, o que o meu setor de RH precisa, e vou começar a mostrar tudo isso que eu tenho de bom. E aí vem o processo de desenho dessa carreira, de construção dessa carreira. 2 pontos, eu acho que eu capturei aqui na sua resposta. Uma, essa questão de se conhecer, que é muito importante e às vezes parece muito complicado, porque é muito abstrato, né, de alguma forma. Mas acho que tem algumas perguntas, você trouxe algumas perguntas ali que são chaves para começar esse processo. E uma coisa que eu tenho refletido bastante sobre mim, tenho comentado com as pessoas que estão à minha volta, é a importância da gente começar, né? Porque às vezes quando a gente vê uma montanha muito grande ou algo muito complexo, às vezes assusta para começar. E às vezes pegar essas perguntas chaves e se fazer essas perguntas algumas vezes, porque talvez você não vai ter a resposta de primeira. Às vezes você faz a pergunta uma vez, vai vir, mas você fala, não, mas não é bem isso. E ok também. Acho que é um processo de construção. Fazendo um gancho com a live de ontem, que a Ilana fez um comentário, eu estava falando com a Rafa sobre meta de carreira, eu comentei, eu falei, você tem uma meta que você te acompanha desde o início de carreira, você já tinha uma meta no início de carreira? Aí a Ilana fez um comentário falando, poxa, mas acho que é impossível você seguir com a mesma meta a carreira toda. A meta todo momento tá mudando. E de fato, tá mudando, mas isso não impede que você comece, que você tenha uma primeira e tá tudo bem se você precisar mudar. Provavelmente você vai precisar mudar. Sim. Como as empresas mudam de objetivo todos os anos, se não todos os anos, a cada 3 anos pelo menos, as empresas mudam o planejamento estratégico porque o cenário mudou, você tem que se adaptar, mas eu acho que não por isso você deixar de dar um primeiro passo, fazer essa primeira estruturação, digamos assim, né? E aí você vai passo a passo fazendo. E aí, talvez, Joyce, para a pessoa que está tendo essa dificuldade de sair do zero, porque são perguntas que são muito filosóficas, né? E às vezes quase existenciais. Que dica que você dá para as pessoas começarem ou destravarem e se sentirem mais confortáveis de começar esse processo? Quando você pega um caso direto com você, um coach que está tendo dificuldade, não sei se você tem algum caso para compartilhar que você possa exemplificar para as pessoas. Todos. Eu não atendi ninguém até hoje, seja num processo de coaching individual ou num treinamento em grupo, qualquer tipo de ação que a gente fala de autoconhecimento, não teve ninguém até hoje que falou para mim assim, Joyce, eu me conheço muito bem, eu sou uma pessoa que não tem nenhuma dúvida sobre o meu potencial, sobre o que eu gosto. Eu não tive ninguém até hoje, porque autoconhecimento é para a vida toda. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender não sou eu que sei menos sobre mim. Todos nós precisamos nos conhecer mais. Então, a partir do momento que a gente aceita que a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, fica mais fácil. É o primeiro passo. Então, eu vou ter que sempre estar me conhecendo, me entendendo, né, e fazendo o meu benchmark. Né? Então, uma forma de trazer mais para o concreto é criar perguntas que são fáceis da gente identificar no dia a dia. É impressionante como tem pessoas que não conhecem a imagem que estão passando, por exemplo, para o mercado. Então, a Rafa até colocou aí uma pergunta que eu falei agora há pouco, que é o que eu faço de diferente, né? Qual é o meu diferencial? O que eu faço melhor do que outras pessoas? Então, são perguntas que são objetivas se você começar a trazer para algo concreto. Então, o primeiro passo é começar a anotar, né? Registrar as coisas. É como se você estivesse fazendo uma pesquisa. A gente não tem facilidade na área de RH de fazer pesquisa de clima, pesquisa com os profissionais para saber como eles estão, então é fazer uma pesquisa sobre você. Começa você a se auto-pesquisar, né? Então, estabelece algumas perguntas. O que eu gosto de fazer e que outras pessoas têm dificuldades? No que eu acredito? Né? O que para mim é tão forte, tão importante, que dificilmente alguém conseguiria me fazer mudar de ideia? E qual é a atividade que eu faria mesmo sem receber nada em troca? O que eu mais gosto de fazer no dia a dia que eu faria sem receber 1 centavo? Então, assim, são perguntas que fazem a gente refletir, sim, mas não precisa ser de uma forma filosófica, né? Quem tem mais facilidade de trabalhar no subjetivo, ok. Mas tem pessoas que são muito objetivas, eu atendo muitos engenheiros, advogados, e o processo é o mesmo, né? Cada um vai interpretar da forma que lhe cabe.
O importante é entender a importância, né, de organizar essas ideias no dia a dia, porque é assim que a gente vai construindo esse autoconhecimento, é aos poucos. Né? Então, fazer uma pergunta, por exemplo, para as pessoas que você confia, estabelece algumas pessoas que te conhecem pessoalmente, profissionalmente, e faz essa pergunta para elas. Né? O que você acha que eu faço de bom? Como é que você me vê? Né? O que você acha que eu faço muito bem, que você pode destacar? E vai reconhecendo essas coisas, e vai anotando, vai criando o seu portfólio ali de informações. Aos poucos você vai ver que as ideias vão começar a aparecer e você vai começar a construir quem realmente é você. Né? O que eu quero ser, o que eu gosto de fazer. São perguntas que podem ser trazidas para o objetivo quando a gente começa a organizar isso de uma maneira concreta e objetiva, no papel, numa planilha, de uma forma organizada. Legal. Você tocou alguns pontos aqui bem interessantes e que eu compartilho totalmente com você. Acho que essa questão da gente se ver um pouco como uma empresa, né? Porque a gente faz esse tipo de modelagem o tempo todo para a empresa e às vezes não faz para a gente. Por exemplo, estabelecer quais são os nossos diferenciais competitivos, quais são as nossas principais alavancas, as nossas principais competências e que nos diferenciam do mercado. É você fazer para si o que você já faz, por exemplo, no mapeamento de competência organizacional para a empresa. E às vezes a gente não... parece até óbvio, mas a gente não faz. E outro dia eu ouvi uma frase dessa maratona de live do Thiago Nigro, não sei quem conhece, mas quem acompanha um pouco de mercado financeiro, até quem não, também acompanha. Que ele estava abrindo a live, ele falou, vou trazer uma dica para vocês, e uma coisa que eu já queria falar para setar as expectativas, é que é uma dica clichê. Mas sabe por que eu vou trazer essa dica clichê? Sabe por que ela é clichê? Porque ela funciona. Ela funciona. Sim. E por isso muita gente diz ela, porque ela funciona. E não necessariamente o fato de ser conhecido por muita gente é fácil de fazer. Ela é simples, mas não necessariamente ela é fácil. Porque às vezes o mais difícil é você ter a disciplina, você ter a iniciativa de pegar e fazer o simples de uma forma que seja efetivo para você. A Ilana fez uma pergunta, acho que é um pouco fora, a gente pode sair um pouco depois, a gente volta, mas acho que tem a ver um pouco com essa questão de propósito e gestão de carreira, de como é que foi a transição para você de sair do mundo corporativo e começar a empreender. Como é que foi esse clique, como é que foi essa virada para você? Bom, não foi uma virada rápida, né? Foi uma virada que demandou bastante autoconhecimento, e aí eu fiz uma série de movimentos na minha vida, desde imersões, de cursos, de terapia, de coaching, como eu comentei. E eu cheguei à conclusão que eu poderia ajudar muito mais as empresas de fora delas. Né? Eu entendi que o que mais me desmotivava no meu dia a dia de trabalho eram alguns empecilhos, algumas dificuldades que eu tinha de colocar em prática. Né? Quanto mais você cresce na sua carreira, né, você um crescimento vertical, você vai alcançando cargos estratégicos, mas você fica afastado das pessoas em alguns contextos profissionais, algumas estruturas de trabalho. Então isso era uma coisa que me deixava bastante desmotivada no meu dia a dia de trabalho. Eu queria estar direto com as pessoas, atuando diretamente com as pessoas. E aí, mais uma vez, eu trago a importância do autoconhecimento do propósito, né? Então, por que eu queria fazer o que eu fazia, né? O que mais eu gostava de fazer era estar com as pessoas, era, de certa forma, contribuir com uma ideia, com um insight, era dar um treinamento, era estar em contato com o que eu acreditava que ia fazer a empresa se movimentar. Então, eu entendi que fora das empresas eu teria mais voz, eu teria mais oportunidades de estar mais próximo dessas pessoas. Então, foi difícil entender, porque quem está a vida inteira trabalhando em empresa privada, quem foi educado para trabalhar numa empresa, porque assim você tem mais estabilidade, assim você tem mais oportunidades para virar essa chave de um dia para o outro, não é simples. E aí quem está querendo aprofundar um pouco mais disso, você falou do Thiago Nigro, e aí eu vou falar de um outro menino que contribui muito para o momento que a gente está vivendo, que é o Thiago Matos. Ele tem um livro, quem quiser baixar, é super baratinho na Amazon, que é Vai Lá e Faz, que é um tipo de conteúdo que eu acredito muito, que faz parte de toda essa minha transição também, e que a gente usa, que tem a ver com esse círculo dourado que eu comentei do Simon, da questão do propósito, de você conectar com seus interesses. Então, foi a partir desse aprofundamento e de um planejamento
que no início foi um planejamento de 1 ano, eu reduzi para 6 meses, ele aconteceu em 3, porque tudo foi acontecendo muito rápido, que eu consegui fazer a transição, né? Então hoje, todas as empresas que eu trabalhei, a maioria dos contatos que eu tinha de RH, hoje são clientes, então eu continuo no mesmo ambiente, né? Eu só consegui conectar o que realmente me motivava, com o que realmente eu queria fazer, com o que eu tinha de oportunidade e de possibilidade. Não sei se eu respondi ao que a Ilana perguntou. Ilana, dá um feedback se foi respondido. Eu achei que sim. E aí voltando um pouco na pergunta, nessa coisa que você falou, de perguntas que tangibilizam para a gente o nosso propósito, recentemente eu vi um post no LinkedIn de uma pessoa que posta conteúdo, distribui conteúdo, sobre gestão de carreira também. Uma pergunta que eu achei bem legal, assim, se todos os salários e reconhecimentos, status sociais fossem iguais para as profissões, qual a profissão que você escolheria? Eu achei, cara, é um negócio bem abstrato, mas acho que traz bem para o ponto da discussão que você falou de o que eu gosto de fazer, né? Porque às vezes se mistura muita coisa, se mistura expectativa de remuneração, expectativa financeira, com uma questão de um status social, reconhecimento que os outros vão pensar de mim se eu estiver fazendo isso ou aquilo. Sim. Eu acho que se você faz um exercício para pensar, ok, separando tudo isso, o que você faria? Cara, acho que é bem interessante. Eu confesso que eu não conseguia. Eu falei, gente, o que eu faria? Não sei. Acho que dentro de remuneração eu estou tão misturado com essa questão do reconhecimento, do status, um pouco de vaidade, que é difícil. Eu tô ainda pensando sobre isso. Me tocou de alguma forma. Porque a gente não voltando nessa questão que você trouxe, a gente não aprende isso, né? Hoje as escolas estão começando a fazer esse trabalho de desenvolvimento socioemocional, de fazer o aluno entender um pouco mais sobre ele, sobre onde ele se encaixa no mundo. Mas na minha época, acredito que na sua também, não existia isso não. Na verdade, os pais indicavam o quê pra gente, né? Bom, você tem que escolher uma carreira que você vai ter oportunidade de crescimento. E aí, por isso, vai te dar estabilidade, né? Acho que a gente tem uma herança de uma instabilidade econômica que gera muito. Eu tenho uma tia minha que ela fala, toda vez, eu encontro com ela, fala, mas você não vai fazer concurso? Mas você não acha melhor? Olha, esse mundo está muito incerto, eu acho que você devia fazer concurso. E aí a gente acaba trazendo um pouco dessas expectativas na gente, né? Exatamente. E isso depende muito de cada família, né, da tua história, isso tudo é muito importante. Mas falando de um contexto geral, né, de mundo, né, as escolas não ensinavam. A gente aqui no Brasil não é educado para isso, para ser um empreendedor. E eu não estou falando de um empreendedor para abrir a sua própria empresa, não. Porque dentro das empresas hoje, como eu já comentei, a gente precisa do perfil intraempreendedor, que é o profissional que cria, que tem atitude, que dá ideias, que cria coisas novas. Né? Aquele perfil antigo de estabilidade que a gente está falando agora não funciona mais, não vai se sustentar no novo mercado. Então, a gente não teve essa educação, é muito difícil desenvolver essas características, esses comportamentos que são necessários para a gente fazer a nossa própria gestão, para a gente dar mais resultado também. Né? Então, é importante a gente entender que é difícil, mas, como a gente não foi educado, agora a gente tem que buscar essas informações. Né? E se não está conseguindo sozinho, pede ajuda. O que não dá é para ficar o tempo inteiro olhando para a oportunidade sem olhar para você. Porque se essa oportunidade amanhã não existe mais, o que você vai fazer? Né? O que eu mais vejo são pessoas, né? Às vezes com 40, eu tenho clientes de 50 anos que seguiram a carreira que o pai colocou, né? Muitas vezes, meu pai era militar, meu pai era médico, era advogado, eu tive que seguir nessa carreira também. E foi infeliz a vida toda. Foi um profissional mediano, não teve muitos resultados, ou até teve, mas não era feliz. E agora eu quero fazer o que realmente eu gosto, Joyce. Por onde que eu começo? Vamos começar pelo começo. Exatamente quando se você tivesse 17 anos, 18, a gente vai começar pelo mesmo estágio. Só que aproveitando as suas experiências, né, o que você já fez, a sua história. Essa também é uma dica, tá, Reinaldo? Porque tem muita gente que acha difícil começar a fazer gestão de carreira porque tem que começar do zero. Eu vou ter que abandonar tudo que eu já fiz. Se eu trabalhei a vida inteira em remuneração, né, tenho 10 anos de remuneração, agora não vou poder trabalhar com treinamento, com recrutamento e seleção, por exemplo, pensando nos subsistemas de RH. Por que você vai ter que fazer tudo isso? A sua experiência com remuneração te trouxe vários elementos
e várias habilidades que são importantes também na outra área. O que você pode aproveitar daí e o que você pode mostrar e desenvolver? É assim que a gente vai construindo essa carreira, essa nova carreira. Não é partindo do zero, começando de novo, estudando, fazendo outra faculdade, tudo de novo. Às vezes a gente fica muito apegado a isso, né? Essa questão de, mas eu já caminhei até aqui e tem essa sensação, se quer dizer que se eu mudar o caminho, eu vou ter que voltar para o final da fila? Eu, particularmente, não acredito muito. Eu acho que tem alguns RHs, algumas empresas que pensam dessa forma, e talvez algumas empresas com uma cultura um pouco mais técnica, um pouco mais tecnocrata, digamos assim, que a pessoa tem que ter muito aprofundamento. Uma empresa de engenharia, uma empresa, indústria pesada, tem um pouco no geral, essa sensação do tipo, ok, se a pessoa atuava numa linha de negócio, se ela vai para outra, ela vai começar do zero. Só que eu acho que tem um papel nosso de RH de justamente desmistificar isso, porque não é possível que uma pessoa que está X anos numa empresa já conhece tanto dos processos, e os processos hoje em dia são cada vez mais integrados, os conhecimentos são interdependentes. Não é possível que você mude de área, saia, sei lá, de remuneração para recrutamento e seleção, ou vice-versa, que as pessoas elas têm um pouco mais de resistência para pegar, a pessoa sai de recrutamento e seleção, vai para remuneração e vai ter que começar do zero. Ok, vai ter muita coisa nova que ela não estava tão habituada. Mas uma coisa que eu já vi, por exemplo, profissional que vem de recrutamento e seleção, para dar um exemplo concreto, ele já conhece muito de mapeamento de perfil, que fala muito com descrição de cargo, que é uma das coisas que demanda muito tempo, demanda conhecimento dentro da área de remuneração. Então, ok, mas você tem que aprender, acho que a olhar para isso, você tem que ser o primeiro a fazer essa conexão. Porque às vezes você pode ter a sorte de pegar um gestor da área que está mais aberto a esse tipo de pensamento e ele te ajudar a fazer esse link, mas se a gente ficar esperando essa sorte, talvez ela nunca chegue. Então, acho que é importante a gente começar, se a gente quer mudar de área, eu sempre falo isso, começar a entender um pouco, você não precisa se tornar expert, mas começar a entender um pouco até para ver como você pode contribuir para aquela área com o que você já tem. Acho que é um pouco do que você está falando. E aí um outro ponto que você passou em alguma das perguntas, agora não lembro exatamente qual, você estava falando da importância de ter algumas pessoas, chamar algumas pessoas que te conhecem para poder te dar feedback. E uma coisa que eu acho muito importante e que eu vejo que a gente em geral tem muito receio, principalmente sendo profissional de RH, de pedir ajuda. Poxa, mas eu sou profissional de RH, eu sou especialista, como é que eu vou pedir ajuda para isso, né? Mas o que as pessoas vão pensar e tudo mais. E eu vejo hoje o quão importante é você cuidar do seu contexto, né? Do seu entorno. Porque se você tem um contexto favorável, se você busca pessoas que são suas aliadas, eles estão dispostos a te ajudar, isso ajuda muito em qualquer coisa que você vai fazer. Um exemplo que eu sempre dou é de dieta. Cara, você tentar fazer dieta dentro de uma casa onde todo mundo está comendo doce o tempo inteiro, compra doce, compra um monte de bobagem o tempo inteiro, é mais difícil. É possível? Mas é mais difícil. Mas ao mesmo tempo, se você não fala para a pessoa também, você não fala para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, fala, olha, eu estou tentando fazer uma dieta, acho que vai ser bom para mim, me ajuda com isso, vamos fazer um combinado aqui, vai pedir pizza só uma vez por semana, só uma vez a cada 15 dias. Não tem como a pessoa adivinhar. Então, acho que assim, você cuidar do contexto, do seu contexto e colocar alguns aliados a seu favor, sem essa vergonha, sem essa vaidade, né, de não vou pedir ajuda, cara, eu acho que isso ajuda muitíssimo, assim, acho que ajuda muitíssimo na trajetória. Não, porque tem tanta coisa para falar, rica, assim, que o pessoal pode aproveitar dentro disso que você falou, né, que a gente poderia falar 1 hora só sobre essa questão de relacionamento, a importância disso para a carreira. Mas uma coisa muito importante que eu lembrei agora é que a maioria das pessoas, quando eu pergunto assim, quando está insatisfeita com a empresa, você já comunicou para o seu gestor que você está infeliz com o que você faz? Você sabe qual é a atividade que você gostaria de fazer? Normalmente a pessoa não sabe, aí entra o autoconhecimento, e nunca comentou no feedback, né? Se não tem o processo de avaliação de desempenho com feedback bem construído, você tem que buscar esse feedback. Gente, não há problema nenhum você falar com o seu gestor ou com a pessoa que está com você trabalhando, que te lidera de alguma forma. Eu queria ouvir de você o que você está achando do meu trabalho. Você precisa disso, todos nós precisamos, desde do nosso companheiro em casa, do nosso marido, da nossa esposa, até de um amigo, e quando está falando de trabalho, ainda mais. Né? Então eu vejo muito bom profissionais de RH, inclusive,
que a gente está dentro de um setor que tem que fazer esse trabalho, o setor que é responsável por esse processo de desenvolvimento, de feedback, e muitas vezes não tem coragem de pedir. Então, quantas vezes a gente estabeleceu isso dentro de um processo de desenvolvimento de carreira? Ó, você vai lá, essa semana então, a gente está combinando que você vai agendar uma conversa de feedback com o seu gestor. Na outra semana, o retorno é sempre muito positivo. Nossa, Joyce, ele me falou várias coisas que eu não tinha nem ideia, ou então ele me falou que eu já estou na linha para um aproveitamento para aquela atividade que eu gostaria de fazer. Então, assim, sempre é positivo, gente. Então, tem que buscar o feedback. A gente não vive sozinho. E aí vem uma outra lição disso que o Reinaldo falou. A gente não vive sozinho. Por que a gente acha que tudo a gente tem que fazer sozinho? A gente está vendo agora no momento no mercado, né, na verdade no mundo, que juntos é que a gente vai conseguir resolver o problema que a gente tem, o desafio que a gente tem. Então, por que a gente acha que com a nossa carreira a gente vai alcançar os resultados sozinho? Não vamos, a gente precisa do outro. A gente se relaciona desde o momento que a gente está na barriga da mãe, eu falo isso sempre. Porque a gente acha que depois, quando a gente está na carreira, já sou especialista numa área, eu tenho que fazer tudo sozinho. Eu não posso compartilhar com um colega, eu não posso pedir feedback, eu não posso ter um mentor, alguém que sabe mais do que eu e que chegou onde eu gostaria, que vai poder me contar a história dele para poder me inspirar, para eu poder fazer melhor. Então, é um pouquinho também da gente, isso faz parte de um processo de pesquisa, de desenvolvimento de carreira, você ter pessoas e pedir feedback para saber onde você está e o que você precisa fazer para melhorar ou para mostrar mais o que você tem. Você comentou que a gente às vezes tem esse vício de achar que a gente só pode pedir feedback ou só deve pedir feedback para alguém que tá mais avançado, alguém que tem mais senioridade. E uma coisa que é curiosa, depois que eu fui pai, eu vou falar que recentemente já, mas não é tão recentemente, tem 5 anos, cara, o quanto que você aprende, eu pelo menos, né, vou falar da minha experiência, não necessariamente é igual para todo mundo, mas cara, eu aprendo com o Matheus, assim, que é o meu filho, um absurdo, porque o quanto eles trazem de coisa. Então acho que ele muito do que ele me ensinou, mas uma das principais lições que ele me deu é o quanto que a gente pode aprender com todo mundo se a gente estiver aberto. Não necessariamente vai pedir feedback para o seu gestor, acho que é importante pedir feedback para o seu gestor até para alinhar uma expectativa, mas para os seus pares também, para a sua equipe, às vezes para uma pessoa, um cliente interno, pessoas que interajam com você, essas pessoas podem ter muito a contribuir. Eventualmente elas podem não falar, mas na minha experiência é sempre muito, muito positivo você ouvir, você pedir feedback de pessoas com perspectivas diferentes, assim. E aí é engraçado, mais uma vez falando do Matheus, quando eu começo, eu lembro de várias coisas, mas uma das coisas que eu faço com ele tem também na escola, porque pegando esse link do que você falou, de como a educação vai moldando a gente, e se a gente não percebe, a gente segue nessa linha sem fazer algo diferente, sem reagir de forma diferente pro mundo. Eu falo com ele, às vezes ele está fazendo uma coisa muito complicada, ele está tentando, está fazendo, aí você fala, não, tenta fazer. E aí ele fala, papai, não estou conseguindo. Eu falo, tá, então quando você não consegue, qual é? Duas coisas que você tem que fazer quando não consegue. Ele fala, a primeira é continuar tentando e treinando. Eu falei, tá certo, beleza. E se não conseguir? Se não conseguir, a gente pode fazer trabalho em equipe. Aí ele me chama e a gente faz junto, para desmistificar na cabeça dele essa coisa do tipo, não é pedir ajuda, não é porque você é pedir ajuda, mas não tem nada de errado com isso. A gente está trabalhando junto e problemas complexos, no geral, exigem soluções multidisciplinares, soluções que pedem mais de uma visão. E não tem nada de errado com isso. Eu vejo como profissional de RH, às vezes, tem muito casa de ferreiro espeto de pau e a gente fica muito com vergonha de pedir, não sei se vergonha é a melhor palavra, mas a gente fica um pouco receoso de pedir ajuda para uma coisa que supostamente a gente é especialista, né? Muitas vezes é vaidade, entra a questão do ego, aí entram algumas questões aí que o mercado, de certa forma, impõe para a gente, essa também construção, né, que a gente não aprendeu que errar, que é importante errar, que a gente pode aprender com erro, né, essa questão de manter uma perfeição. Então, para o profissional de RH, eu sei porque eu já estive nesse lugar de querer estar tudo perfeito. Quando que eu poderia contar que eu estou com estresse porque eu estou com muito trabalho? Não posso fazer isso. Imagina a imagem que eu vou passar
para minha equipe, para a empresa, eu não posso, eu sou incansável, eu não posso mostrar que eu estou com muita demanda de trabalho. Então, desde esse princípio aí, né, da gente não mostrar as nossas fragilidades, né, vulnerabilidades. Eu gosto muito de uma outra autora, que é Brené Brown, que ela fala muito sobre isso. Quem quiser assistir, tem um TED maravilhoso dela, falando sobre vulnerabilidade. Então, isso tudo faz com que a gente se sinta ali como um espelho, né? Eu sou a imagem, então eu não posso mostrar que eu estou precisando de ajuda. E, na verdade, se você não fizer isso, você não vai estar contribuindo com as pessoas do mesmo jeito, nem com você e nem com o outro, né? Então, aprender com o erro é muito importante. Total. E aí eu me lembro no início da minha carreira, teve uma vez, isso eu nunca mais esqueci, é um grande amigo meu, foi um gestor meu. Eu lembro que eu falei para ele assim, eu não estou aprendendo mais nada nessa empresa, né? É tudo contrário ao que eu penso que eu deveria fazer. Eu sempre fui muito crítica. Eu não sei, eu estou desaprendendo. Na verdade, eu não estou aprendendo nada aqui. Aí ele falou para mim assim, Joyce, deixa eu te contar uma coisa. As coisas que você não concorda são as que mais te ensinam. Você está aprendendo como não fazer. Eu nunca mais me esqueci disso. Então, a gente aprende até coisas erradas, né, com aquela pessoa que você julga, que não tem nada a te acrescentar. De alguma forma, você está aprendendo nos momentos difíceis. A gente não pode desprezar isso, né? Olhar de forma positiva para toda a situação. Deixa eu pegar aqui uma pergunta da Rafa, que eu já tinha feito há um tempo. Acredita que profissionais de início de carreira têm mais ferramentas para autoconhecimento hoje do que antigamente? Estão de fato usando tudo que podem? Acho que hoje tem bastante, realmente, né? Parar para pensar, eu não entendo tanto das ferramentas de autoconhecimento, mas se você pensar na internet, a internet ela tem uma oferta de praticamente tudo, né? Exato, tem muita coisa. É claro, o profissional hoje tem muito mais acesso. E não é só o acesso, né? A internet, transformação digital, traz essa facilidade para a gente. Hoje a gente consegue fazer tudo online, né? Coach online, terapia online. Isso torna o processo muito mais fácil. Mas também o mundo, de certa forma, está mais aberto para isso, para a importância do autoconhecimento. A gente já entendeu que o futuro é humano, né? E para a gente ter um futuro humano, a gente precisa se aprofundar no ser humano. Isso começa com a gente. Então, o mundo ele está mais ligado em ações de mindfulness, né? De centramento, de respiração, de todas as estratégias que vão fazer você estar mais conectado com você mesmo, né? Então, a gente tem uma facilidade por conta disso hoje, que antigamente não tinha. As pessoas eram mais fechadas para isso, né? Então, sim, o profissional hoje tem mais acesso e tem que aproveitar isso. Mas, por outro lado, negativo disso é que é tanta coisa que a pessoa não sabe o que fazer, o que focar. Por isso que, às vezes, precisa de ajuda, precisa priorizar, precisa começar por si só, né, a organizar o que é importante para depois começar a olhar para essa quantidade de informações que existe. A Patrícia Martins está colocando aqui, poxa, se eu tivesse essa infinidade de informações no início da minha carreira, teria sido maravilhoso. Acho que é justamente isso. E quanto que a gente tem disponível, quanto que a gente aproveita também, né? E acho que hoje talvez o desafio seja outro, né? Você filtrar um pouco das informações, sim, porque tem tanta informação disponível que às vezes é complicado você colocar, você acertar qual é o caminho, né? Às vezes a gente fica perdido nisso. Há um tempo atrás eu estava vendo um artigo que falava um pouco fora desse tema de gestão de carreira, mas falando de gestão de empresa. Hoje a gente vive a era dos dados, a era que as empresas têm mais informação disponível para planejar e as empresas nunca erraram tanto no planejamento delas. Como tem muita informação, o desafio é filtrar quais as informações são relevantes. O que é informação e o que é ruído, né? Acho que é um outro tipo de desafio, mas é interessante. São muitos caminhos, né? Até para as pessoas, a gente já comentou disso, são muitos caminhos, até para a área de RH, né? São tantos subsistemas, tantas possibilidades. Então, a Patrícia até colocou aqui, o autoconhecimento é o ponto inicial, né? Como a gente comentou no início do nosso bate-papo. Por onde começar? Por você, sabendo por que você quer fazer, né, essa atividade, né, o que você tem de diferencial, de habilidade, de interesse, o que te interessa. Se a gente pegar aí todo mundo que está aqui online, né, e perguntar para cada um, a gente vai ter uma lista gigante de interesses diferentes. Então, é importante entender que o que me motiva não motiva o Reinaldo e vice-versa. Então, você precisa saber sobre você. Esse é o ponto inicial.
E constantemente, né? E constantemente, porque você também muda. Então não adianta você, Sim. talvez ter essa resposta no começo da carreira, de tempos em tempos você tem que monitorar ali, refazer o planejamento estratégico, né? Para ver se Isso aquelas aí. questões ainda fazem sentido. E aí pegando, a gente está falando muito do profissional de RH, acho que é o principal, a nossa principal audiência aqui. Você enxerga algum desafio diferente para o profissional de RH para fazer gestão de carreira específico? Alguns desafios são específicos do profissional de RH para fazer essa gestão de carreira diferente de outros profissionais? Eu acredito que são esses que a gente já comentou, né? De muitas vezes acreditar que por ser da área e ter contato com todo esse processo de gestão não precisa de ajuda, ou por acreditar que não precisa ali, né, tomar conta da sua carreira porque está de acordo com o que já sabe tudo o que vai acontecer na empresa e de certa forma pode se planejar por aquilo ali. Então é que a gente fala de casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Então se deixar de lado, cuidar muito do outro e acabar esquecendo de si mesmo. Então, eu acredito que esse é o maior desafio, é conseguir olhar e falar, não, eu preciso olhar para isso, né? Eu preciso dar atenção a isso, porque senão eu não vou estar sendo o profissional que vai contribuir com o outro, que vai estar ajudando de fato, não vou crescer, ou não vou estar satisfeito com o que eu estou fazendo, e isso vai me trazer consequências, né, na No vida longo como um prazo, né? todo. Isso aí. Então, Legal. é ter esse senso de autorresponsabilidade, né? Eu preciso olhar para o que eu controlo. Eu controlo a minha carreira, né? As minhas prioridades, o meu propósito, e começar a olhar um pouco mais para isso. Você tocou num tema que eu ouvi recentemente, eu não conhecia essa questão de autorresponsabilidade. Cara, e para mim fez muito, muito sentido. Acho que é um pouco parecido com o que a gente fala de protagonismo na carreira, mas para mim, pelo menos, tocou de uma forma diferente. Eu acho que antes do protagonismo, você tem que ter essa questão da autorresponsabilidade. Entender que você tem que focar naquilo que tem controle e ninguém mais é responsável pelo que acontece com você. Ok, alguns dados do cenário vão acontecer e você não tem necessariamente controle sobre tudo, mas isso não faz com que você não seja responsável pelo o rumo que as coisas vão tomar, né? E aí ser responsável não quer dizer que você tenha controle. Acho que às vezes a gente fica confunde, mistura um pouco as coisas, mas acho que é um ponto bem, bem interessante. Além do autoconhecimento que a gente explorou bastante, é o tema da nossa live, que outras ferramentas, que outros aspectos você acredita que são importantes para o profissional de RH, mas também para outros profissionais, para conseguirem fazer uma gestão de carreira efetiva, né? Acho que o autoconhecimento é o primeiro passo, como você comentou bem, e acho que é um passo bastante importante, mas que outros aspectos você vê que são também importantes para a gente olhar? Depois que você conhece muito bem o que você quer fazer, o porquê você quer fazer, as suas paixões, os seus interesses, aí sim você pode olhar para o ambiente que você está, né? Para a pesquisa, do lugar que você trabalha, para essas coisas que você identificou para sua carreira, né? Então, as ferramentas são as ferramentas que muitas vezes o profissional de RH já conhece e faz para contribuir com as pessoas e com a empresa, que é o benchmark, é se conectar com profissionais da área que estão à frente de você, que fazem aquilo que você gostaria de fazer, que está entendendo, né, a trajetória dessas pessoas, está se conectando, vendo coisas novas, para sair ali daquela caixinha de impossibilidade, de frustração, muitas vezes, e começar a ver novas possibilidades. Você vai ver que você vai criar novas coisas no que você faz, isso vai te motivar também, e você vai ver novas oportunidades para você, para sua carreira, para começar a desenhar isso, né? Ver oportunidades de estudo. E aí a gente tem o LinkedIn, que é a ferramenta principal para isso, né? Para estar em contato agora no momento online, que a gente não pode estar fazendo encontros presenciais, participando de eventos presenciais. O LinkedIn, você tem acesso a todos os profissionais que você precisar do mercado. Encontros como esse, né, que você está fazendo aqui, né, Rinaldo, proporcionando novos conteúdos, novas informações, novas pessoas. Estar atento à mudança do mercado. É isso que faz com que o nosso planejamento ele se adapte o tempo todo
para a gente se aproximar do que a gente quer, que a gente viu no autoconhecimento que a gente quer. Então, é usar essas ferramentas de benchmark, de relacionamento, de networking, para a gente estar se aproximando desses objetivos e estar calibrando o tempo todo o planejamento. Bem legal, acho que teve umas dicas bem interessantes. Queria pegar uma das coisas que você comentou em relação a networking, e aí para a gente encerrar aqui, fazer as considerações finais, as pessoas confundem muito networking com ser amigo de todo mundo, ser gente boa. Eu acho que networking vai um pouco além disso, é um pouco você... Tem vários aspectos, né? Mas acho que um deles é você conseguir compartilhar com a sua rede de contatos o que você está fazendo e quais são os seus objetivos. E aí eu queria propor para as pessoas uma coisa, que eu acho que todo mundo está aqui no domingo, eu sugeri vocês fazerem um post no LinkedIn, dar um print, faz um post no LinkedIn ou no Instagram, exatamente para que as pessoas da rede de contato deles saibam de que eles estão investindo 1 hora do domingo para investir no seu autodesenvolvimento. Acho que é uma coisa importante para o networking, que vai além de você fazer amizade e ser gente boa com as pessoas. Acho que isso é importante, mas você transmitir o que você está fazendo, os seus objetivos e compartilhar valor com as pessoas, acho que é algo muito, muito importante. Aí, se vocês puderem postar esse print falando dos insights que vocês tiveram aqui e marcando tanto Carreira Você quanto o Alta Performance SA, acho que pode ser bom para todo mundo aqui. A gente tem 40 segundos. Joyce, considerações finais. Bom, gente, tem muito conteúdo aí na rede da Alta Performance, no carreira.vc. Eu acho que o ponto principal é esse para vocês. Comecem a olhar um pouco mais para o que te movimenta, para o que é importante para você, que é a chave do sucesso. Você vai conseguir construir tudo através disso, né? Do seu propósito, do que você tem de bom, das suas habilidades, tá bom?